Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para o estudo de mais 3 salmos. O Salmo 34 de Davi. Foi quando ele saiu da mão dos filisteus porque fez se passar de doido. Então Abimeleque manda soltar ele. Começou a babar, começou a ficar como se fosse endemoniado, doido, né? Ele usou essa tática para poder ser livre da mão dos filisteus. E a Bíblia agora, ele escreve nesse salmo, no verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então esse é o nível de batalha que enfrentamos. É uma batalha no nível espiritual. Em Efésios 6,12, você lê lá, diz que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. Em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz que anjos são espíritos ministradores enviados ao nosso serviço. Em Gênesis capítulo 32, quando Jacó volta de Padã Arã, Deus envia um exército de anjos para proteger e para guardar ele do caminho. Quando a gente lê também Daniel capítulo 9, capítulo 10, capítulo 10, você vai ver que Deus enviou um anjo quando Daniel orava. O príncipe do reino da Pérsia segurou aquele anjo e veio um outro anjo e liberou para que aquele anjo trouxesse a mensagem para Daniel. A Bíblia não mudou, ela funciona do mesmo jeito. E hoje, quando nós dobramos o nosso joelho e clamamos ao Senhor, o mundo espiritual movimenta. Por que o anjo do Senhor acampa ao meu redor? Leia 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Diz que o diabo anda ao nosso derredor. Olha que coisa, derredor, porque ao redor está acampado o anjo do Senhor. E nós temos que permanecer fiéis ao nosso Deus, temer a Deus. Aí diz que aqueles que o temem. O que é o temor santo de Deus? É não viver na prática do pecado. É buscar o Senhor de todo o seu coração, todos os dias da sua vida. E Deus vai te dar os livramentos. Deus vai livrar a sua vida, vai livrar os seus projetos, vai livrar o seu caminho de todo tropeço, vai livrar o seu pé do laço do passarinheiro. Então Davi era um homem com muita intimidade com Deus. Ele também escreve no verso 13, quem é o homem, verso 12, quem quer ter longevidade e ver o bem, põe freio na língua. Olha só, a boca, você leia Tiago 3. Tiago 3 fala do poder da língua. Com ela a gente pode bendizer ao Senhor e com ela também nós podemos amaldiçoar o homem feito à semelhança de Deus. E isso não convém. Não convém que da mesma fonte jorra aquilo que é doce e aquilo que é amargo. Eu falo que nós somos pequenas cópias de Cristo. Um cristão é uma pequena cópia. E a nossa boca, as nossas palavras também têm poder. Poder para gerar alguma coisa boa ou ruim. Eu falo, a pessoa deve sempre abençoar os seus filhos, abençoar o casamento, abençoar a sua casa, porque isso é gerado também no mundo espiritual através da palavra. Deus criou o mundo pela palavra, disse Deus e foi tudo criado. Nós somos cópias do Deus Criador e nós temos que gerar bênção e não maldição. O nosso propósito aqui nessa terra, Deus falou, se tu uma bênção. Deus falou isso para Abraão em Gênesis 12 e nós temos que entender que o nosso projeto aqui é ser bênção nessa terra. E no final do Salmo, no verso 19, ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ou seja, nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Deus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, e nós com ele, com Jesus, também venceremos o mundo. Então a gente vê a confiança, a esperança de Davi completamente colocada em Deus, e nós temos que aprender a colocar nossa confiança e esperança em Deus, colocar freio na nossa língua e crer que o mundo espiritual Deus já está movimentando pelo nosso livramento do dia de hoje. Muitas coisas Deus nos dá o livramento que a gente só vai ficar sabendo o dia que a gente partir. O Salmo 35 é outro salmo de Davi. Ele pede para Deus lutar a causa dele e punir os adversários dele. É interessante que ele sempre busca o socorro no Senhor. Ele está pedindo a Deus justiça, Deus para livrar ele e para punir aqueles que têm prejudicado e perseguido e maltratado ele sem motivo. Interessante hoje, né?
porque a Bíblia manda a gente abençoar os nossos inimigos, não amaldiçoar. Então, por quê? Porque hoje nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E quando, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que quando nós abençoamos, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça dos inimigos. Ou seja, a vingança, a luta pertence ao Senhor, não a você. E é isso que Davi está clamando, para Deus executar o juízo dele, a justiça dele, em cima daqueles que o perseguem. Nós não devemos fazer a justiça com as nossas mãos. Não devemos pagar o mal com o mal. Pelo contrário, a gente destrói o mal com o bem. E muito maior é o poder de Deus que está em nós do que esse que está no mundo. Temos que aprender a entrar no nosso quarto em secreto, dobrar o nosso joelho, orar ao nosso Pai em secreto, como Davi escreveu esse salmo, e pedir justiça, pedir e clamar para que Deus execute justiça, para que Deus leve manietado todo espírito de enfermidade, espírito de adultério, espíritos que circundam a nossa família com vício, matando, roubando e destruindo, para que Deus venha manietar e trazer salvação na nossa casa, no nosso país, para que Deus venha mudar a sorte do nosso povo. Temos que aprender a clamar, saber que a nossa luta é no joelho, que a nossa batalha ela é ganha quando nós dobramos o nosso joelho, porque o Senhor é quem vence a batalha e é Ele quem nos dá a vitória na guerra. Quando a gente vê a história de Gideão, você vê que Deus manda eliminar pessoas assim, manda para casa embora, porque Ele não precisa de muita gente. Olha o próprio Israel hoje lutando, como que Israel encara um país como o Irã, com 190 milhões de pessoas. Israel não deve ter 9 milhões, 9. E encara um país desse tamanho, porque Deus de Israel é o seu Deus, é o Deus que vai na nossa frente, e é o Deus que vence a batalha por nós. E no Salmo 36, outro salmo de Davi, ele começa cantando, é um salmo, é um louvor. É a malícia humana e a benignidade divina. E ele fala que no coração do ímpio há a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós não devemos chamar todas as pessoas de ímpio. Nem sempre uma pessoa do mundo é ímpia. A pessoa ímpia é uma pessoa impiedosa. E há muitas pessoas no mundo que são homens naturais que ainda não nasceram de novo. Porque no coração do ímpio não há temor nenhum de Deus. Quando eu vejo os políticos no Brasil, o que eles fazem com a nação brasileira, com as crianças, com essas leis de ideologia de gênero e outras coisas, não há temor no coração deles. Não há nada de bom no coração dessas pessoas. São ímpios. Agora, uma pessoa que ainda não se converteu, trabalhadora, que vai de casa para o trabalho, que cumpre a lei, essa não é uma pessoa ímpia. Esse é um homem e uma mulher natural que não nasceram de novo. Então, o ímpio, ele traz a iniquidade. Iniquidade é prazer em pecar. Diferente de uma pessoa que não consegue largar o pecado porque ainda não está liberto. O ímpio não, ele tem prazer em pecar, prazer em transgredir, prazer em amaldiçoar, prazer em fazer tudo aquilo que é errado. E Davi fala da malícia humana nesse salve e a bondade de Deus. E no verso 7 a 9, ele fala como é preciosa a bondade de Deus. E no verso 9 ele diz, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. É interessante, leia Efésios 2, de 1 a 3. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sabe o que é isso? Trevas. Guiados pelas trevas, pela nossa carne, pela nossa maldade. Mas Jesus Cristo, a luz do mundo, nos ligou ao Pai e nós começamos a receber vida e vida em abundância. A bondade do Pai se chama Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo naquela cruz morreu, ele abriu a porta, ele abriu o caminho, ele abriu o manancial de vida para nós. Todo aquele que o recebe, ele falou, eu sou o caminho. Que caminho? O caminho que te liga no Pai, o caminho que te liga de volta ao manancial da vida, e você começa a receber vida e vida em abundância, e você começa a ver de novo a luz, a esperança, teu sonho,
você começa a ver todas as coisas que foram perdidas podem ser restauradas, porque agora, assim como ele está na luz, você também está na luz, e as trevas já se dissipam. Então o Salmo de Davi, ele clama pela bondade dele, pela justiça dele, pela compaixão. E esses 3 salmos são salmos que nós devemos compreender a grandiosidade, a bondade e a justiça de Deus. Que nesse dia, então, Deus possa abençoar, guardar você, que você possa estar ligado ao manancial da vida. Eu não sei o que te prende fora do caminho, se tem alguma coisa te prendendo, mas um conselho eu te dou: entra no teu quarto em secreto, ajoelha, clama ao teu Pai em secreto, que Ele vai te ouvir. Peça perdão e Deus vai te perdoar. Se você está fora do caminho, volte para o manancial, porque se não é luz, é trevas, se não é bênção, é maldição. E a escolha, ela é nossa. Hoje você pode escolher servir o Senhor ou não, arrepender ou não, perdoar ou não. E Davi, nesses 3 salmos, ele diz, no verso 9, em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Que Deus possa te abençoar e guardar, te livrar de todo mal, abençoado em nome de Jesus. Fica na paz.